Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a obra Campo Geral, do João Guimarães Rosa. Campo Geral foi publicado em 1956 em uma coletânea de novelas que se chamava Corpo de Baile. Então eram várias novelas ali independentes entre si, mas elas estavam reunidas dentro de uma única coletânea. Campo Geral é a leitura obrigatória da FUVEST para esse ano e é uma obra assim maravilhosa de ser lida. Eu gostei da leitura, apesar de ser um pouco cansativa, é muito prazerosa, é muito gostosa de se ler, ainda mais pela maneira com que ela é retratada. Campo Geral é narrado em terceira pessoa, o narrador é onisciente e ele vai narrar só que através dos olhos da personagem principal. Então a novela vai ser toda retratada, não sei se eu falei, mas é uma novela, é uma prosa lírica. Então, apesar de ser escrito em forma de narrativa, em forma de prosa, tem muito lirismo, algumas passagens parecem até poéticas. É típico do João Guimarães Rosa escrever dessa maneira. E Campo Geral vai ser ali narrado em terceira pessoa, como eu já falei, e o narrador vai retratar através dos olhos do Miguelim, a nossa personagem principal, que é um menino que vive ali no Mutum. O Mutum é uma região sertaneja, ele vai falar que entre dois morros ali é uma região rural, então as pessoas ali trabalham com plantação, com criação de animais típicos, então é uma região sertaneja. Como toda literatura, toda é muito, né? Como a maioria das literaturas modernistas, o narrador vai assumir uma fala regionalista, então ele vai narrar assim de uma maneira com que você comece a entender a maneira que as pessoas ali falam. Então ele vai falar com algumas expressões da região, algumas linguagens, algumas você não entende, né? Porque são linguagens típicas ali da região onde ele está falando. Então não é uma fala totalmente formal. Ele vai assumir ali um caráter bem regionalista, bem específico da região onde ele está. Então tem algumas expressões, modo de falar, enfim, das personagens. Bom, então o Miguelim tem 8 anos de idade, ele vive nessa região aí chamada de Mutum, e ele mora com a sua família, com sua mãe, seu pai, sua avó, seus irmãos, ele tem vários irmãos, e ali tem algumas pessoas conhecidas, é como se fosse um lugarejo, um vilarejo ali, onde tem algumas pessoas que moram por ali, pessoas muito simples, pessoas ali que vivem no meio do campo, muitas não têm muita instrução, enfim. Então o Miguelinho é esse menininho e a primeira vez que ele sai do Mutum, que ele vai comentar uma passagem muito interessante, logo no começo do livro, que ele vai falar que a primeira vez que ele sai do Mutum, ele tem mais ou menos 7 anos de idade. E quem leva ele para a cidade é o tio Terês. Esse tio Terês, ele gosta muito desse tio, ele vai falar dele durante toda a obra. E o tio dele leva ele até a cidade para que ele fosse crismado. E aí ele vai conhecer uma pessoa ali, vai ouvir uma pessoa falando que o Mutum era um lugar muito interessante, que era um lugar bonito, que já tinha visitado. E o Miguelinho, como uma criança, volta com aquilo na cabeça e ele vai perguntar para a mãe dele, quando ele volta, o que a mãe dele acha do Mutum. Se ela acha que é um lugar bonito, se ela acha que é um lugar feio, porque ele tinha ouvido alguém falar que é um lugar muito interessante, muito bonito, enfim. E a mãe dele, ele vai falar que a mãe dele é uma mulher muito bonita, mas que ela é uma mulher muito triste. Ela vive trancada no quarto, ela é bem infeliz, porque ela não sai daquele lugar ali onde ela vive. A vida dela é sempre a mesma coisa, então ela é uma mulher um tanto quanto infeliz. E ela vai falar que ela acha um lugar feio, que ela não é feliz com o lugar, enfim. Essa obra é muito difícil você fazer um resumo dela, porque ela é os cachorros latindo. Sempre que eu vou gravar tem algum ruído. Mas vocês perdoam por aí, né? Então o Miguelinho vai aqui falando, através dos olhos dele, as vivências dele enquanto criança. Então, como é uma criança, a novela é retratada através dos olhos de uma criança, você não tem um tempo definido. Então, o tempo é muito vago. A única marca de tempo que vai ter é quando chega a véspera de Natal, que ele vai comentar. Mas você não tem precisão de data, nem de ano, nem de horário. Então é tudo muito vago, porque são recordações de uma criança de 8 anos de idade e ele não tem muita noção de tempo por ali, né? Então o Miguelim vai comentando a vida dele, o que ele vai aprendendo. Essa novela
como eu disse, é difícil de ser resumida, porque ela vai falando de experiências de uma criança. Então, apesar de ter assim uma sequência de fatos, o que vai acontecendo no período ali de algum tempo, enfim, alguns meses, você não tem precisão ali de um roteiro, assim, quando você vê alguma narrativa que tem um começo, um meio, fim. Campo Geral são apenas umas memórias assim do Miguelinho, que ele vai tendo de momentos importantes da vida dele, de fatos que marcaram a sua infância. Mas, então, o que vamos comentar sobre Campo Geral? Então, o Miguelinho vai falar que ele tem um pai, o pai dele é um homem muito rígido, é um homem muito severo, muito bravo, e que vive ali ralhando, como ele mesmo fala com ele. Então ele fica o tempo todo pensando se o pai dele gostava dele, se perguntando, ele fazia de tudo para agradar o pai dele, mas parecia que o pai dele não estava muito satisfeito. Então ele vai narrar esses fatos, ele vai comentar sobre o tio Terês, quando o pai dele e o tio têm uma briga ali, e ele fica muito chateado porque ele era muito próximo desse tio. E o pai dele expulsa o tio dele lá da região onde eles moram, enfim. Campo Geral, então, vai ali retratar todas as sabedorias que o Miguelinho vai adquirindo ao longo dos anos. Ele vai vivendo emoções que vão moldando a pessoa que ele vai ser no futuro. Então, ali com 8 anos, ele vai percebendo as primeiras emoções de uma criança. Então, tem um momento onde o irmão dele, o Dito, que era o irmão assim que ele mais estimava, vai morrer. E ele fica muito triste, as pessoas não dão muita bola para a tristeza dele, pensam que é exagero de criança e tudo, mas ele sente muito a falta do irmão dele. E o irmão dele tinha algumas experiências de vida, alguns conselhos de vida, e ele, a partir do momento que o irmão dele morre, tudo que ele vai fazer, ele lembra o que o Dito faria se fosse com ele, né? O que ele pensaria a respeito disso. Então, essa obra, ela assume um caráter assim, como se fosse uma lição de moral. Então, durante todo o livro, com esse lirismo, com esse jeito de falar, com esse jeito de escrever do narrador, você vai percebendo que ele vai dando uma série de conselhos aí de vida, uma série de filosofias para a vida. Então, Campo Geral, mais do que fazer um romance assim cheio de emoções, enfim, ele vai trazendo ali experiências de vida. E o Miguelinho, então, tem alguns amigos ali, e ele sempre vai ter algumas opiniões que ele vai formando ao longo do tempo, que ele pensa sobre o filho do fulano ou a outra pessoa, então ele vai ali se moldando. Ele é muito apegado na sua fé, até o momento que ele pergunta para a avó dele, se eu não me engano, se não me falha a memória, é para a avó dele, que ele vai perguntar se ele tem fé. Então, a partir desse momento, ele começa a rezar bastante, ele reza terço, e vai ali uma criança muito, como posso dizer, uma criança assim que se torna muito sábia. Para 8 anos, ele se torna uma criança muito sábia, e ele vai ali crescendo, e vai moldando ali o seu ser, o que ele pensa, ele vai ali formando opiniões sobre as pessoas, quem ele gosta, quem ele deixa de gostar, ele vai até pensando sobre isso, quem ele gosta e quem ele não gosta. Então eles vivem numa região muito simples, então é bem regionalista porque você vai ver os costumes das pessoas ali daquela região. Então as pessoas ali vivem na pesca, no plantio, colheita, enfim. Então é bem uma região muito simples ali. E ele aprende a caçar passarinhos, até tem um momento que ele fica muito chateado porque o pai dele, que era esse homem muito rígido, vai pegar os passarinhos dele. Eu não lembro o que ele tinha feito de errado ali, acho que ele tinha, se eu não me engano, batido em um parente dele, um menino parente dele, e o pai dele, com muita raiva, depois de bater nele, pensou em uma maneira de atingir o filho e solta todos os passarinhos que o Miguelinho tinha, até que passa um tempo, o Miguelinho adoece, fica muito doente, ali ele cai de cama, e como ali não tinha médico, era uma região afastada, eles não tinham muita noção sobre isso, então eles viviam ali de curandeiros,
pessoas ali que tinham alguma sabedoria em relação à manipulação de ervas, medicamentos naturais, então era tudo dessa maneira. E aí o Miguelinho muito doente, ele já vai pensando que ele vai morrer e ele perdoa a família dele, né? Perdoa o pai dele, porque o pai dele, como eu disse, era um homem muito rígido, batia muito nos filhos, na esposa também. Então, só que o Miguelinho não morre. Então, alerta de spoiler, também vou dar outro spoiler, né? Eu acho que eu já dei, que o irmão dele morre. Mas não tem muitos spoilers para dar nessa obra, essa é a parte boa, então eu posso comentar bastante sobre tudo o que vai acontecendo. Bom, então o Miguelinho vai falando ali o que ele vai vivendo, sobre a sua fé, vai explorar muitas emoções. Eu acho que o grande intuito do Guimarães Rosa nessa obra, no campo geral, de acordo com a minha leitura, que não é verdade absoluta, é só a minha experiência, é o que eu vi na obra, né? Então já vou deixando assim bem claro, porque pode ser que outra pessoa leia e pense, não, eu não vi dessa forma. Então é tudo questão de visão. Mas o que eu vi nessa obra foi que o Guimarães Rosa quis explorar as emoções. Então ele explorou emoções como fé, como amor, amizade, tristeza, violência, raiva, e tudo sob o olhar de uma criança. Então aquelas vivências que às vezes um adulto não daria muita importância, ele vai falando de acordo com uma criança, o que ele vê do mundo, o que ele vai pensando do lugar onde ele mora, das pessoas que vivem com ele, a formação de um ser humano. Então, campo geral, eu vi muito isso na obra. Explorar emoções, explorar sentimentos, explorar a formação de um ser humano, um menino, um Miguelinho, e tudo que ele vai vendo, que ele vai aprendendo, o que ele vai pensando a respeito das pessoas que vivem com ele, a respeito das experiências que ele vai tendo. Ele tem muitas experiências ali. Para uma criança, ele passa por uma série de vivências. Viu o irmão dele falecer, o irmão dele que ele gostava muito, que era o irmão que ele mais gostava. Então já foi uma grande emoção para ele. Você vê no livro, você fica até triste da maneira com que o Miguelinho reage, assim, quando o irmão dele morre. Quando o pai dele morre, porque o pai dele comete suicídio, então a emoção dele também, a emoção de ver o tio Terês, que era o tio que ele gostava muito, ter que ir embora. Depois esse tio volta, mas ele fica um tempo afastado, então as saudades que o Miguelinho sente, a raiva também que ele vai sentir ali do filho de um curandeiro, que ele achava que era um menino muito maldoso, como ele diz. Então vai sendo uma série de vivências, então não tem muito o que falar, assim, entre aspas, de spoiler, ou contar muito sobre a obra. É mais sobre o que o Guimarães Rosa quis passar nessa novela aqui, nesse romance. Então, é uma prosa lírica, tem muitas reflexões, muitas filosofias de vida, é uma obra prazerosa de ser lida. Eu gostei porque retrata a inocência de uma criança. Então, em muitos momentos você vê a inocência do Miguelinho em relação às coisas que acontecem, em relação ao que as pessoas falam, em relação ao que ele mesmo vai fazer. Então, tudo que ele vai agir, ele vai refletir um pouco, ele vai pensar se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Então, é uma moldura. É como se fosse aquelas fábulas de lição de moral, sabe? Mas de uma forma mais reflexiva. Eu gostei muito da obra Campo Geral, eu gostei muito da personagem principal, apesar de eu ter achado um pouco difícil de entender, porque tem muitas marcas de oralidade ali, neologismos, enfim, tem muitas coisas, muitas expressões regionalistas, então algumas coisas eu não entendia muito bem, eu tinha que pesquisar, enfim, o que significava. Mas é uma obra gostosa de ser lida, sabe? Você meio que entra dentro da história e vê através do olhar de uma criança as suas vivências de mundo. Então, acho que não tem mais muito o que falar sobre Campo Geral, mas é um livro que eu recomendo, eu indico, e eu acredito que quem lê essa obra vai passar a gostar muito de Guimarães Rosa. Eu estava vendo algumas pesquisas e até um professor da USP comentou que Campo Geral é assim, um caminho sem volta para que você leia Guimarães Rosa. Então, é uma obra muito linda. Ela mescla entre leveza e um pouco de... como falo? Um pouco de
reflexões de vida que às vezes fica um pouco denso. Mas, no geral, é uma obra para a vida. A filosofia de vida é muito leve por ser narrada por uma criança, apesar das tristezas, de alguns momentos muito tristes, de alguns momentos muito tensos. É uma obra leve, é muito interessante de ser lida. Ela começa de uma maneira que lembra fábulas infantis, sabe? Aquelas histórias de Era Uma Vez? Então, olha como ela começa. Um certo miguelinho morava com sua mãe, seu pai e seus irmãos, longe, longe daqui, muito depois da vereda do Frango d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. Então começa assim, aquelas obras que a gente ouvia quando criança, em um lugar muito distante daqui, então começa como se fosse uma fábula. Eu acho que isso aproxima muito o leitor do narrador. Você sente o aconchego da maneira como que ele retrata. Então, sobre Campo Geral é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista. Se você ficou com alguma dúvida ou quer falar alguma coisa que você acha que não viu dessa forma ou alguma coisa assim, deixa aí nos comentários pra gente interagir. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos aí. Essa é uma obra que eu recomendo muito. Semana que vem tem outro vídeo. E outra coisa que eu queria falar, nesses primeiros vídeos do canal, eu vou resenhar primeiros livros que são leituras obrigatórias da FUVEST, porque aí eu vou lendo e já vou resenhando aqui. Então eu espero que ajudem vocês aí que vão prestar o vestibular da FUVEST, que precisam ler, que talvez leu a obra e queria uma outra visão, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!